Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre com um convidado especial, trazendo temas específicos e muito conteúdo num bate-papo leve e divertido. Não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais da Clean e também pelo Spotify e o nosso canal no YouTube. Cada criança é única, especial e diferente. Saber respeitar e incluir essas diferenças é um dever de todos enquanto sociedade. Mas como é que será que é isso para as crianças? E como nós, pais e educadores, podemos orientar os pequenos a praticar a inclusão e principalmente a empatia com os coleguinhas no dia a dia? Eu sou a Patrícia e esse é o tema do Pod Clean de hoje. A minha convidada é a Luciana Porto, que é coordenadora da ARCD, a Associação da Reabilitação para Criança Deficiente. É isso mesmo, né? É isso. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada. Antes da gente começar, eu queria que você explicasse melhor. Nem todo mundo conhece a instituição. Fala um pouquinho sobre o trabalho da ARCD. Nós somos uma instituição de reabilitação física, né? Nós chegamos em 2008, temos a cooperação técnica com a ACD de São Paulo, né? Então, todos os nossos protocolos e técnicas de atendimento é pautado nos protocolos deles, né? Então, assim, o nosso objetivo é a reabilitação física, mas nós temos uma equipe multidisciplinar para poder amparar esse trabalho. Assim, pensando que a pessoa, ela tem uma complexidade, né, na reabilitação, enquanto ser humano, muitas necessidades, né? Nós temos, então, o atendimento às pessoas infantis, né? Os atendimentos infantis, às crianças, que o maior diagnóstico é a paralisia cerebral, depois mielomeningocele, malformação congênita e também os adultos, né? Nós atendemos adultos também, né? O AVC, o maior diagnóstico lá é o AVC, Parkinson, lesão medular. E como as pessoas chegam até a instituição? Como elas podem procurar a instituição? Olha, pode ser espontaneamente, né? Tem pessoas que às vezes nos conhecem de falar, né? Das pessoas que frequentam lá, vão falando. Nós temos as redes sociais também, então pode chegar lá espontaneamente, né? Tendo o critério dentro das patologias que nós atendemos, é um relatório médico simples, a documentação pessoal. E aí daí tem uma mecânica de atendimento. Passa pela triagem médica, da triagem médica é solicitada a avaliação da equipe multi, e aí nesse primeiro momento que a equipe multi tem o contato com a pessoa para poder traçar os objetivos, poder indicar os setores de estimulação, né? Se for uma criança, por exemplo, nós temos o setor da pedagogia, né? Tem o setor da musicoterapia, psicologia, fisioterapia, fisioaquática, TO, fono. Legal. Né? Tem enfermagem, serviço social, então nós somos uma equipe grande para fazer esse atendimento. Multidisciplinar mesmo, né? Isso, uhum. E esses atendimentos, eles se estendem para as famílias? Como é que funciona? Sim, principalmente as mães ou os cuidadores diretos, né? Então lá, a nossa realidade, os cuidadores, em maior número as mães, e os avós, ou as avós, né? Que dá esse suporte às famílias, né? Quando as mamães trabalham ou alguma organização diferente. Mas sim, então tem os atendimentos para as famílias, que pode ser em grupo ou individual, né? Porque receber uma criança com alguma deficiência desconstrói tudo aquilo que a família idealizou, né? E expectou para aquele momento, né, da gestação. Então, sim, é dado esse suporte. Também na parte do diagnóstico, a gente fala muito sobre os diagnósticos, né, dando informações preventivas do que é necessário para aquele desenvolvimento da criança. Agora sim, Luciana, quem está envolvido com aquela criança, por exemplo, né, a gente está falando muito de criança, quem está envolvido com ela aprende a lidar com ela e com as deficiências e com as necessidades e tudo mais. E quem não está tão envolvido, mas precisa sim praticar a inclusão numa sala de aula, num ambiente de esporte ou num ambiente social, como é que funciona isso? Como é que os pais podem ensinar aos pouquinhos as crianças a serem inclusivas? Pensando ali na nossa realidade, assim, a partir de 1 ano e 6, nós temos um grupo que chama Grupo de Psicologia e Pedagogia. Então, nesse momento, as crianças, a partir de 1 ano e 6, elas são inseridas no grupo, e aí a pedagogia faz a estimulação dos primeiros conceitos pedagógicos. Então, ali começa um trabalho objetivando esse maior, que é a inclusão escolar. Então, as famílias ficam sabendo dos direitos, a nossa lei de inclusão ela é antiga, ela é de 96.
né? Mas as famílias, como elas estão à frente disso, a gente pede muito que elas façam esse investimento, né? É de ir às escolas, não pode ser negada essa matrícula, né? Então, nesse grupinho é isso, a gente começa esse pequeno movimento, né? De explicar para a família que essa criança tem potencial, né? Ela dá respostas importantes, né? Ela vai precisar de um meio que a reabilitação vai pensar, ou de adaptar a comunicação, de adaptar a postura dela sentadinha, de adaptar como vai ser essa escrita lá na frente, a hora que for essa exigência. E no setor da pedagogia, nós temos um procedimento lá que chama assessoria pedagógica, que a gente recebe as escolas, os profissionais da escola, para fazer orientação do que é esse diagnóstico, né? De como estimular esse diagnóstico, de possibilitar que a criança esteja na escola e aprendendo, que ela não esteja lá por conta de uma lei pura e simples, né? Então, o professor, ele aprende como estimular. Então, a gente recebe direto, nas 2 próximas sextas nós temos já esse agendamento. E é com toda a equipe que atende a criança. É muito bacana. E para quem tem um filho, por exemplo, que tem um coleguinha com alguma necessidade especial ou que tem alguma... seja diferente de alguma forma, como a gente pode explicar que aquela diferença não tem importância? A criança, assim, ela não nasce com preconceito, né? Então, os adultos que vêm fazendo a educação dessa criança é que precisa olhar como é que eles estão fazendo... como é que eles estão no social para isso, né? Por exemplo, nós temos muitos casos lá que contam o seguinte, que o amiguinho foi convidado para o aniversário e a criança com deficiência não foi, né? Então, no setor da psicologia, essa é uma queixa que vem muito. Eu tô há 14 anos lá e tenho essa escuta, né? Que as mães ficam extremamente tristes, né? Como a minha criança não foi convidada para a escola e todos os aluninhos da sala foram. Então, a gente vai orientando essas famílias, né? Porque a criança, ela não é preconceituosa. Muito pelo contrário, o aluninho, quando chega a criança na escola, ele quer apoiar tanto que, às vezes, ele tira até independência e autonomia. Olha, que interessante. Ele quer apoiar, ele quer colocar as coisas na mochila, quer ajudar, Quer ser né? solícito. Isso, exatamente. Então, eu acho que o grande papel das famílias é dar essa oportunidade de olhar para o diferente, né? E tirar da pessoa a deficiência, né? Porque a deficiência não está na pessoa, ela está, como eu estava te dizendo, né? Que está diferente agora esse olhar, né? Porque é diferente. Se você pegar um ambiente sem adaptação, você é deficiente, né? Se você pega uma escola que não está pensando, pelo menos abrir para pensar nisso, é uma coisa importante. Porque, assim, a nível de Brasil, nós não temos o total preparo, mas nós precisamos, pelo menos, abrir a nossa mente para pensar como eu devo fazer para tal. E aí a gente consegue chegar pensando junto. Lá nós temos a equipe, que a gente faz esse trabalho já há 14 anos, né? Então, nós percebemos que tem escolas mais abertas, outras mais fechadas, né? Mas, de certa forma, esse trabalho está sendo conduzido. Eu acho que o que precisa é o adulto abrir para isso, sabe? Vamos pensar como é que é esse funcionamento e passar essa autonomia para a pessoa com a deficiência, né? Porque isso não está pronto, sabe? Acho que a gente tem que pensar isso não está pronto, isso tem que ser elaborado em conjunto. E quem tem a autonomia da fala, por exemplo, quem pode falar sobre a deficiência é a pessoa com deficiência. Porque ela sente no corpo, ela sente ali na comunicação, ela sente essa dificuldade, como chegar. Então, a barreira, a gente tem que olhar a partir dela, qual é a barreira. E aí, construir em conjunto, né? Não tem receita, assim. Tem que fazer uma construção de cada um, dada a complexidade, né? De cada pessoa também. Isso que você falou é muito interessante, porque eu já vi vários estudos que comprovam realmente que as crianças não nascem preconceituosas. Elas adquirem um preconceito se aquilo for falado e passado para elas, né? Isso independentemente de ser uma necessidade, de ser alguma diferença física, mas pode ser de orientação sexual, pode ser de cor, pode ser de tudo, né? Então, assim, é muito interessante assistir esses estudos e ver que elas realmente acham tudo normal, tudo igual, todo mundo é igual para elas, né? Mas, que nem você falou, cabe aos pais, aos cuidadores, ter esse olhar diferente. Isso. E eu acho, você trouxe uma palavra aí, que a questão é do falar, né? Mas, Patrícia, tem um silêncio também. Principalmente na questão do diferente, né? Então, aquilo que não pertence, aquilo que eu já conheço, ao meu mundo, é diferente. Mas eu preciso olhar, abrir, para enxergar como eu faço, Sair da né? bolha, Como é que eu né? chego?
É isso. Você tocou num ponto interessante, porque eu passei por uma experiência, vou fugir um pouquinho aqui do assunto, mas eu passei por uma experiência num aplicativo, um motorista de aplicativo, que era mudo. E eu me senti uma pessoa horrível por não saber Libras. Eu fiquei extremamente incomodada. Eu me senti deficiente, que eu pensei, gente, eu não consigo me comunicar com ele. Ele sabia se comunicar comigo, eu não sabia me comunicar com ele. E eu me senti muito deficiente naquele momento. Falei, nossa, por que não ensina um pouquinho o básico de Libras nas escolas? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. É isso que eu tô te falando. Você vê que a deficiência, ela sai do deficiente, ela passa pra gente, né? Foi exatamente o que eu senti. Então, por exemplo, mesmo a gente tem lá a deficiência física, né? Ela pede muita adaptação no corpo. Então, as crianças usam a cadeira de rodas, a muleta canadense ou o andador. Então, o que ocorre é que, assim, o ambiente não está preparado, né? Essa semana chegou a fala de uma mãe que ela falou, olha, a cadeira de rodas, o carro ficou na oficina e a cadeira de rodas ficou no carro. E eu levei o andador para a escola. Chegou lá, a cuidadora falou assim, leva esse andador embora, aqui ele não pode ficar dentro do andador. Quer dizer, aquilo para ela se emocionou muito, né? De me contar isso ali no atendimento. E por dentro, assim, eu também me emocionei, porque eu falei, nossa, a gente está trabalhando isso lá no setor, né? Essa evolução da marcha. Mas isso acontece, sabe, Patrícia? É uma coisa que não está no deficiente. Eu acho que tem que tirar isso. Esse não é o deficiente. É o olhar sobre. É o olhar, é o ambiente, somos nós. A gente precisa, como a gente chega, como a gente faz para alcançar, né, essa necessidade. Aí em todos os níveis, né? E aproveitando a tua formação, a tua experiência toda, né, que você falou de 14 anos ali na instituição, além de respeitar as diferenças, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem perdido cada vez mais aí ao longo da evolução é a questão da empatia. Então, assim, além de respeitar as diferenças, como é que a gente pode incentivar a criança a ser empática, a se colocar no lugar, a entender a posição do outro, a dor do outro? Isso tem alguma dica que você pode dar? A empatia, na verdade, ela é muito falada e pouco praticada, né? Até ficou esvaziado um pouco essa palavra, sabe? Mas, assim, Patrícia, assim, eu não tenho receita, mas a empatia, eu acho que se a gente for pensar do adulto para a criança, é ouvir mesmo, né? É dar escuta, é ampliar esse olhar, né? O que essa criança está querendo falar ou mostrar, né? Por exemplo, vamos pensar uma criança com a deficiência física quando ela não se comunica. Então, como eu me comunico com essa criança? Eu vou dar chance, eu vou esperar o tempo dela. Acho que a empatia é isso, é olhar para o outro, né, e pensar, sair do nosso referencial. Agora não é mais o que eu penso de mundo ou o que eu sinto, né? Então é o referencial do outro, né? Claro, eu tenho o meu, mas eu vou guardar o meu por um momento e vou abrir a escuta, vou olhar a partir do que o outro pensa, como pensa. Acho que essa é a grandeza, sabe? E enriquece muito se a gente tiver esse perfil, né? Ele não é fácil, esse perfil, mas acho que vai sendo uma construção a partir dos pais, né? Porque os pais são modelos, não tem jeito. Sempre, né? Sempre. De coisas boas e coisas ruins, né? Por isso que o adulto precisa ir, né? Buscar autoconhecimento, buscar ampliar a visão sobre a vida e todos os temas da vida, né? E eu acho que isso cai muito também na questão dos pais serem empáticos com as crianças. Isso, Patrícia, eu acho que é isso. Porque muitas vezes a gente não valida o que aquela criança está trazendo. As crianças, assim, eu não tenho nem nada de dados de estudo, mas elas estão nascendo mais inteligentes, né? Eu acho que isso deve ter um motivo maior, que a gente ainda não consegue saber. Mas, muitas vezes, elas vêm trazendo o tema importante e a família não valida, porque a criança, ela é criança, não sabe o que fala. Mas quando você abre esse olhar, você vai aprendendo também. É possível aprender com as crianças, Sim, né? muito, né? É uma troca, né? Isso, Diária. com certeza. Bom, Luciana, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse aberto o canal de comunicação com a instituição, porque vocês dependem muito de doações, trabalham muito com doações, né? Fala um pouquinho sobre isso também. Isso. Na verdade, assim, a nossa instituição tem o Bazar Permanente, que é uma fonte de renda, né, para manter mesmo. Nós temos o Bazar Permanente, nós recebemos doações, né, diretamente lá na instituição, e se ligar lá na instituição, a gente pode buscar também, dependendo desse volume, né, nós temos também o nosso veículo que faz essa busca, né, das doações. Doação de todo tipo? De tudo. Então, nós temos uma equipe grande, que são todos voluntariados, que faz a triagem, a precificação, separa esses produtos, né, de vestuário,
tudo que você pensar, né? Calçados, a gente recebe lá e faz essa separação. E assim, primeiro, que eu acho que é uma economia circular, depois a gente dá a condição para essas famílias de adquirir também, né? Poder de compra para essas famílias que estão lá conosco, e a renda é 100% revertida para a instituição. Nós temos o nosso site, né, que é o arcd.org.br. Nós temos as redes sociais também, se nos seguir por lá, vai saber mais sobre o nosso trabalho. Na rede social, no perfil tem o link, né, na nossa bio tem o link ali, para saber como é que se torna um mantenedor, como é que se torna um voluntariado. Então, essas são as formas. Tá Legal, bom? muito bacana. Vale a pena conhecer, porque o trabalho é bem bonito, viu? Obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu quero reforçar aqui, enquanto é uma necessidade para todos praticar a inclusão, para a Clean isso é uma missão e a gente leva muito a sério. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.